Presta atenção que eu vou te ensinar agora a respeito da maçonaria, porque o cristão não pode ser maçom em hipótese alguma. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo com os nossos irmãos para que eles também aprendam essas verdades importantíssimas da nossa fé. Mas a respeito da proibição da Igreja Católica em relação à maçonaria. Essa proibição vem da parte de 12 papas, em 23 documentos pontifícios. 12 papas já condenaram explicitamente, por escrito, inclusive, a maçonaria. E só aí, isso já bastaria para qualquer bom católico não se envolver com essa prática, porque não existe católico sem obediência. Se na igreja você segue somente aquilo que gosta, somente aquilo que quer, e não segue aquilo que não gosta, não segue aquilo que não entende, não é a igreja que você segue, mas sim a si mesmo. Então, mesmo quando a gente não entende todas as coisas, não entende todos os porquês, se a Igreja Católica, na sua sabedoria divina, na sua sabedoria bimilenar, determinou certa coisa, mesmo que eu não entenda, eu obedeço. E a maçonaria é explicitamente condenada como a maior, inclusive, a maior inimiga de toda a história da Igreja Católica. E isso você pode verificar, inclusive, nos livros de história. Para além da doutrina católica, se você pegar a história, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Guerra Civil Mexicana, Guerra Civil Espanhola, Revolução Republicana, Revolução Liberal, em todas essas circunstâncias, a maçonaria se colocou contra a Igreja Católica. Então, para além da doutrina, daquilo que ela ensina, que são conceitos antidogmáticos, que são conceitos, ensinamentos contrários à fé cristã, para além daquilo que ela ensina como doutrina, ela historicamente, materialmente, efetivamente, também é inimiga declarada da Igreja Católica, apesar de que, em muitos casos, isso se dá de forma disfarçada, isso se dá de forma velada, isso se dá de forma escondida. Porque, meu irmão, minha irmã, seja inteligente, não seja ingênuo. O maligno Satanás, que quer nos enganar, que quer nos perder, que quer nos desviar do caminho de Deus, não faz isso visivelmente, explicitamente, abertamente. Ele faz isso de forma disfarçada. A armadilha é isso. Se eu monto uma armadilha, mas coloco ali à vista de todos, coloco inclusive sinalização para a armadilha, ninguém vai cair naquela armadilha. A armadilha só é eficaz se ela ficar escondida, se ela ficar disfarçada. Por isso que, inclusive, você, com certeza, já viu alguém falar dessa forma? Nossa, porque a maçonaria é tão boa, ajuda tantas pessoas, tem um maçom ali que faz obras tão boas, é inclusive melhor do que muitos católicos. Aquele maçom que está ali, não é? Uma pessoa tão exemplar, e a maçonaria, coitadinha, e etc, 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 para nos enganar. Porque o diabo, Satanás, não vai aparecer diante de nós vermelho como capa com chifre soltando fogo pelo nariz. Ele vai aparecer disfarçado de coisa boa, para que você caia na armadilha, para que você acredite nas suas mentiras. Então, cuidado, não seja ingênuo. Repito, se a igreja, na sua sabedoria divina, na sua sabedoria bimilenar, decretou, depois de muita investigação, de muita oração, de muito estudo, decretou que algo é ruim, não queira você saber mais que a igreja. Não queira você saber mais que a igreja. Aliás, não é, para completar aqui essa questão da determinação doutrinal da Igreja Católica, a Igreja Católica condena a uma pena chamada interdito quem se associa à maçonaria. É pecado grave, pecado mortal, e além de ser pecado grave, pecado mortal, a pessoa fica interditada. É abaixo da excomunhão. Ela continua sendo católica, mas não pode
receber qualquer tipo de sacramento, não pode participar de coisa alguma, não pode fazer nada. É isso que a igreja determina. Ah, Flávio, mas você está enganado, porque aqui na minha paróquia tem um rapaz, inclusive ministro extraordinário, que é da maçonaria, e frequenta a casa paroquial, e o padre acolhe, e o padre aceita, e o padre frequenta, e o padre relativiza, e o padre acha que é tudo normal, e o padre acha que não tem nada a ver. Então, é o padre que está errado. Mas isso não muda a determinação da igreja. Preste atenção, volto a dizer a você, não seja ingênuo. Nós vivemos tempos maus, que inclusive muitos padres agem contra o reino de Cristo. É triste isso que eu falo, mas é verdade. Isso é visível. E nós não podemos seguir a palavra, os gostos, a opinião de um homem. Nós seguimos os ensinamentos da igreja. E a Igreja Católica, ponto final, determina: um católico não pode ser maçom. E para além da determinação da igreja, para que você entenda e tire as suas próprias conclusões, para que você saiba de alguns de tantos porquês da maçonaria ser inimiga da Igreja Católica, em primeiro lugar, a maçonaria promove um relativismo religioso e moral, onde a razão está acima da revelação divina. Ou seja, você não precisa de Deus te dizer o que é certo, o que é errado. Você não precisa do evangelho te dizer o que você pode ou o que não pode. Você não precisa da igreja para te instruir sobre as coisas. Pela sua razão, sozinho, pela sua inteligência, você se basta. Você consegue. A razão está acima da revelação divina. A maçonaria promove um esoterismo com S, onde as verdades maçônicas não são do conhecimento público, são de uma elite selecionada e são segredos aos quais você vai ascendendo gradativamente pela sua iluminação, não pela ajuda de Deus, não pelo Espírito Santo. E como eu disse, não é de domínio público, é de uma elite selecionada, exclusiva. Então, olha só como é contraditório em relação à salvação alcançada por nosso Senhor Jesus Cristo e querida por Deus para todos. Se você conhece minimamente o Evangelho, você sabe muito bem disso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus quer salvar a todos e não um grupinho. Grupinho, inclusive, que promove ações, às vezes, imorais, desonestas, tudo de forma velada, tudo de forma escondida, mas promove para ajudarem-se somente a si mesmos. Isso você pode, inclusive, verificar na prática. Os maçons, se eles tiverem que se colocar contra os de fora para privilegiar aqueles de dentro, eles agem assim, fazendo o que for preciso. Mas, como eu disse, tudo isso de forma velada, tudo isso de forma disfarçada, fazendo, inclusive, boas obras para que as pessoas não tenham essa percepção ruim a respeito deles. Volto a dizer, não sejamos ingênuos. Já pensou se uma organização diabólica surgisse aí e começasse a fazer o mal e a maltratar as pessoas, e a ferir os outros, e a roubar? Todo mundo se colocaria contra. Ninguém que fosse honesto, que fosse idôneo, que fosse de Deus, uma pessoa boa, não se aproximaria daquela organização. E não é isso que Satanás quer. Ele quer enganar as pessoas, e como tem enganado, inclusive, pessoas católicas que acham que não tem nada a ver. E, além disso, nos seus rituais, que são secretos, e muitas das vezes eles promovem práticas satânicas, inclusive com profanações da Eucaristia.
e etc, etc, etc. Então, repito o que eu disse no início: palavra não é minha, palavra da Igreja Católica. Um católico não pode ser maçom em hipótese alguma. Portanto, cuidado, não seja enganado pelo maligno, que quer que você pense que não tem nada a ver, que é uma coisa inofensiva. Chega de tanto radicalismo. É sim possível ser católico e maçom, porque eu conheço fulano de tal, o ciclano, o beltrano, inclusive o padre, como eu disse. Todas essas pessoas estão enganadas. Você crê nas pessoas ou você crê na igreja? Você crê na opinião de alguns ou nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Se você segue somente aquilo que gosta, somente aquilo que acha certo e rejeita aquilo que não acha certo, aquilo que não gosta, não é o evangelho que você segue, não é a igreja que você segue, mas sim a si mesmo. Você já fundou, mesmo que implicitamente, já fundou outra igreja. Já se rebelou, já se afastou da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível ser católico sem ser obediente. Então, cuidado para não ser enganado. Cuidado, inclusive, com as festas, cuidado, inclusive, com as promoções, porque a maçonaria regularmente, né, realiza jantares, obras, arrecadações, etc, etc. Não participe, não se envolva, não contribua para você não ser contaminado espiritualmente. Muitas contaminações espirituais são percebidas através do envolvimento com a maçonaria. E se você já se envolveu, quem sabe até mesmo você ainda é da maçonaria, saia disso imediatamente. Deus hoje está te chamando para a sua libertação. Saia disso imediatamente. Procure o sacramento da confissão, se confesse, peça perdão a Deus e peça que Deus te liberte de todo mal. Pode ter certeza que Deus está ansioso, de braços abertos para te receber na verdade, para tirar esta venda dos teus olhos e te ensinar o verdadeiro caminho que leva para a salvação. Conto com você para compartilhar este vídeo para que muitas pessoas sejam esclarecidas, elucidadas. Tantas pessoas enganadas. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe este vídeo aí com as pastorais, quantas pessoas da igreja que não sabem do que eu trouxe aqui neste vídeo. Conto com você para nos ajudar na evangelização. Beijão, muito obrigado, fique com Deus.